Luiz, eu vi que vocês focam muito numa estratégia de dividendos, né? Vocês também focam na estratégia de empresas de crescimento, de valor? Olha, uma empresa que paga dividendo também é uma empresa de valor. Tá? Vou te explicar por quê. O que é uma empresa de valor? Nada mais é do que você pagar menos por uma empresa que vale mais, correto? Você tentar comprar barato. Então, o preço para a gente também importa na estratégia de dividendos, né? Na verdade, o dividendo ele vai ser o nosso balizador para tentar entender se a empresa está cara, né? Claro, ou barata. Então, o que a gente faz? A gente estabelece um piso mínimo de 6%, que é a remuneração desejada em dividendos ao ano. Então, só vão entrar na minha carteira empresas que paguem no mínimo 6% de dividendo ao ano. Com esse número, o que eu faço? Eu consigo estabelecer um preço teto. Tá? Então, vamos supor, uma empresa que pague R$1 de dividendo por ano, se eu dividisse R$1 por 6%, que é o mínimo que eu busco, eu vou chegar em R$16,66. Esse é o máximo que eu vou poder pagar por esse ativo. Tá? Então, a gente acaba criando uma margem de segurança. Tá? Lembrando, não é o valor justo, é uma margem de segurança. É o preço que me daria o equivalente a 6% em dividendos ao ano. Acima disso, eu não compro. Tá? Eu não necessariamente eu venda, mas acima desse preço teto, geralmente, eu não compro. Tá? Então, é assim que funciona, é muito simples. Nossa, eu tô pensando aqui, é uma matemática simples mesmo, né? E esse 6%, se você for ver mesmo, praticamente você vai receber dividendos, vai reinvestir, mas às vezes a inflação do período, né, praticamente acaba comendo, né, esses 6% aí, mas também tem muita empresa que não paga nada e às vezes nem cresce, né? E você tem uma margem, um preço justo ali. Claro, você quando investe em uma empresa, vamos supor, de crescimento, né, que não paga dividendos, obviamente você está tomando um risco maior, ou seja, você está apostando em um fluxo de caixa mais na perpetuidade, ok? É mais uma aposta, porque você não sabe se os projetos que ela está implementando vão dar certo, né? Então, obviamente, quando você se coloca numa situação de maior risco, obviamente, potencialmente o seu retorno também será maior, né? Claro. Por outro lado, nas empresas que pagam dividendos, que teoricamente, né, em geral, são empresas mais maduras, você não corre esse tipo de risco. Você já sabe que no final do ano, essa empresa vai ter gerado um belo caixa suficiente para te pagar e para reinvestir, entendeu? Então, são estratégias diferentes, mas ambas de valor. Entendi. Já aconteceu de alguma empresa que vocês entraram lá, pagavam bons dividendos, e aí aconteceu alguma coisa, a empresa não pagou dividendos? Né? Porque Já a gente aconteceu. olha. Já aconteceu? Você Já pode falar qual aconteceu. ação que foi? Claro, inclusive essa é polêmica. Na época foi a Oi. Meu pai tem A Oi na Oi? carteira, mas isso foi o quê? 2012, por aí, 2013, antes, imagina, bem antes de pedir recuperação judicial. Sim. Não se sabia exatamente qual que era a situação da empresa, e na época, justamente para atrair investidores, ou enfim, para calar qualquer rumor de que a empresa estava mal das pernas, a administração falou, não, nós vamos pagar uma montanha de dividendo, não sei o que lá, e acabou não se concretizando, né? Então, assim, a gente faz uma ressalva. Nós não somos caçadores de dividendos, só dividendo que a gente olha, não é isso. Você precisa buscar saber se essa empresa gera caixa suficiente para, além de pagar esses dividendos, conseguir investir nela mesma, né? Ela não pode, obviamente, secar todo o seu caixa, né? Você precisa deixar ali um resto para reinvestir também. Mas, enfim, eu acho que o problema não é a tributação do dividendo em si, né? Eu acho que é a proposta como um todo. Se você houvesse uma proposta que levasse em consideração a neutralidade, a isonomia, seria um cenário, mas não é isso que acontece. Então, deixa eu explicar. Você hoje, que é pequeno investidor, vai ser taxado na mesma alíquota, na mesma proporção dos grandes investidores, né? Isso é uma premissa muito perigosa e assume que todos os investidores que investem em bolsa hoje são ricos. E não é uma verdade. Hoje a gente tem mais de 3,5 milhões de investidores, né?
Boa parte dessa base veio de 2019 em diante, com a queda da taxa de juros, né? Ou seja, buscando realmente correr mais risco no seu portfólio em busca de um retorno melhor, como acontece em todos os lugares do mundo, né? O Brasil também é um dos poucos países do mundo que é um país feito de rentistas. Né? O que é mais interessante você deixar o seu dinheiro improdutivo, parado na perda fixa, que é a renda fixa, do que você tirar o seu dinheiro do bolso para arriscar e empreender, porque quem investe em bolsa também está empreendendo. Você é um pequeno sócio de grandes negócios que já estão consolidados. Então, é isso que a gente precisa entender. Ao tributar o dividendo, você não está tributando o rentista, você está tributando o capital real, o capital produtivo. Tá? Esse é um ponto para a gente comentar. Então, uma das coisas pelo qual a gente está lutando lá no AGF, Lua, é justamente para que o pequeno investidor não sofra. Então, que essa isenção que tem na proposta, na verdade, ela vale apenas para dividendos pagos por pequenas empresas, que, se não me engano, é um faturamento anual de 4,8 milhões. Ou seja, qualquer um que invista em bolsa, que são empresas maiores, Sim. não tem essa isenção de 20 mil por mês. Se essa isenção fosse estendida a todos os investidores de qualquer tipo de empresa, isso traria um efeito melhor. E aí sim, efetivamente, os super ricos, como o Paulo Guedes gosta de falar, seriam realmente os mais tributados. Né? Mas nessa proposta de agora, todos nós pagaríamos a conta. Né? De novo, quem pagaria a conta é o pequeno investidor. Né? Então, esse é um ponto sensível. O segundo ponto muito sensível, a gente precisa parar para pensar. Por que a especulação está sendo taxada em 15% e o dividendo, que teoricamente é a remuneração pelo qual o sócio vai ter por tomar o risco de ficar no longo prazo, vai ser taxado em 20%. Entende? Então, a gente precisa parar com esse discurso de querer fazer benesses à custa dos acionistas, né? De fazer justiça distributiva com o dividendo. Existem outras formas da gente fazer isso, que não atrapalhe a organização, a forma com qual os indivíduos organizam o seu capital. Então, hoje, essa conta acaba não fechando, e a reforma, na verdade, traz um aumento da carga tributária caso a empresa deseje distribuir dividendos aos seus acionistas. Isso não deveria ser penalizado, porque o cara está lá correndo risco, né? Sou eu que vou ficar lá 10, 20, 30 anos com o meu dinheiro, em um país que a gente sabe que até o passado é incerto. Então, realmente, não tributar dividendos é uma jabuticaba, mas é uma jabuticaba que deveria ser tratada com um pouquinho mais de carinho frente a outras jabuticabas muito piores que a gente tem aqui para resolver. Né? Então, realmente é uma situação muito delicada que as pessoas não estão entendendo, que afeta a todos os empresários. Afeta muito, né? Ninguém gosta, Luiz. Todo mundo tá muito chateado aí. E esses motivos que você deu aí, com certeza, eu acho que todo mundo aqui endossa. E vocês, assim, vocês veem muitos dividendos, né? Vocês conseguem tomar alguma atitude ou alguma coisa, fazer sei lá, como um documento, alguma coisa assim, ou não? É difícil? Obviamente, o primeiro movimento é tentar fazer algum barulho na mídia, né? Então a gente está dando várias entrevistas, enfim, produzindo artigos, vários materiais para também fazer com que as pessoas entendam a importância da gente se mobilizar em relação a isso, né? A gente criou também o abaixo-assinado, que obviamente também é mais para criar um buzz, enfim, para chegar também nos nossos representantes lá na Câmara, que são eles que vão tomar as decisões em relação a isso. E terceiro, eu acho que a gente não pode só criticar, sabe, Lu? A gente tem que também tentar oferecer alguma solução, pleitear algumas coisas e oferecer soluções. Então, a gente está se reunindo com um time super legal de tributaristas, enfim, tem até algumas pessoas bem de renome que passaram pela Receita Federal, enfim, para a gente tentar, obviamente, chegar num denominador comum. Então, a primeira coisa seria, na verdade,
equalizar essa taxa, essa alíquota de 15% para todo mundo. Se a renda fixa está pagando 15%, se o especulador está pagando 15%, o investidor de longo prazo, teoricamente, seria justo que ele pagasse 15% também. Segundo, que essa isenção de 20 mil fosse estendida para todos os pequenos investidores, para quem investe em grandes empresas também, ou seja, você pequeno investidor de bolsa, né? E quarto, poxa, tem diversas outras coisas que, obviamente, eu não sou tributarista, não sei se daria certo, mas, por exemplo, e se a gente tributasse apenas o dividendo que o cara não reinvestisse? Entendeu? Tentar achar algum outro mecanismo, sabe? Tentar achar alguma outra solução para que os pequenos investidores não sofram, tá? Então, enfim, a gente está discutindo isso e talvez aí na próxima semana a gente tenha algumas novidades.